Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor, que as bênçãos de Deus possam permear a tua vida, que todos os dias o Senhor possa entrar com providência sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Amém? Eu quero compartilhar aqui um texto com você da palavra de Deus, que está aqui na primeira carta do apóstolo Pedro, primeira de Pedro, capítulo de número 2, verso de número 18, a partir do verso de número 18. Diz assim: os deveres dos servos cristãos. Irmãos, você é servo? Você é serva? Servo e serva têm dever. Amém? Servo e serva têm deveres a serem cumpridos. E olha só o que diz aqui a palavra de Deus, para mim e para você, para nós. Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mal. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo o bem sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Eu sei que esse assunto é um assunto que poucos gostam, não é? O assunto do sofrimento, o assunto de sofrer o dano. Quantos de nós não queremos, nós cristãos, nós que dizemos que somos filhos de Deus, nós que dizemos que temos a Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, né? Mas olha só o exemplo que o apóstolo Paulo trouxe para mim e para você. Ele diz aqui: sujeitai-vos com todo o temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mal. Você tem alguém que você conhece que é mal com você? Aquela pessoa de gênero ruim, que é difícil? A palavra de Deus diz que nós temos que se sujeitar até mesmo a esse tipo de gente. Olha só. Ele diz aqui: porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos padecendo injustamente. Pedro está dizendo que isso é agradável diante de Deus. Para com Deus, quando você sofre um agravo por você ser um servo de Deus, por você ser alguém de Deus, está sofrendo até mesmo por um senhor que é mau, ou por uma autoridade que está fazendo algo errada e está complicando a sua vida, a palavra de Deus diz que esse agravo Deus está vendo e Deus se agrada. Porque está vendo que o servo dele está passando, mas está suportando. E ele diz aqui: porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Não tem glória nenhuma, você está padecendo porque você também fez coisa errada. Mas se fazendo o bem, se você faz o bem, se você promove o bem, se você é da paz, mas se fazendo o bem sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. Pode ser desagradável para você,
mas para Deus isso é agradável. E a Bíblia está dizendo isso, não sou eu. Olha o que Pedro continua dizendo, preste atenção. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Para isto eu e você fomos chamados, pois também Cristo padeceu por nós. Tá doendo? A prova tá pesada? Está sofrendo injustiça? Não sei, na sua casa, no trabalho, na igreja ou em qualquer outro lugar? A palavra de Deus diz assim, que isso está sendo visto pelo Senhor. E isto é o que Jesus também sofreu. Ele fala aqui, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Jesus foi perfeito e foi pendurado numa cruz. E morreu numa cruz. Verso 23, o qual quando o injuriavam, não injuriava. E quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Jesus confiava plenamente no Pai. Jesus sabia que o Pai estava no controle da sua vida. Jesus sabia que o Pai era quem determinava as coisas na sua vida. Ele não estava se submetendo a homens, mas ele estava se submetendo ao próprio Deus. Olha aqui, verso 24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. A morte de Cristo, a injúria que ele sofreu, o escárnio que ele sofreu, a vergonha que ele sofreu, nos trouxe, sarou as nossas feridas, sarou as minhas feridas, sarou as suas feridas. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Irmãos, eu sei que essa palavra não é uma palavra que você gostaria de ouvir, né? Mas eu não estou aqui para dizer as palavras que você gostaria de ouvir. Eu estou aqui para dizer a palavra de Deus. E a palavra de Deus para mim e para você é: sofra o agravo, sofra o dano, honre o seu Senhor, sendo ele bom ou mau. E entenda o processo. Entenda que Deus está no controle da tua vida e Ele vai te exaltar ao tempo dele. E Ele vai fazer as coisas acontecer na sua vida no tempo dele. Portanto, continue confiando, continue buscando ao Senhor, continue orando por aqueles que vos perseguem e vos maltratam, assim como Jesus nos ensinou. Porque Jesus venceu, irmãos, e se ele venceu, sendo assim, uma ovelha muda, levada perante os seus tosqueadores, eu creio que eu e você também venceremos. Isso é evangelho. Isso é evangelho. Amém? Que Deus abençoe você e toda a sua família, em nome do Senhor Jesus. Até a próxima.